o Exame Nacional do Ensino Médio. Veja como anda a preparação dos estudantes catarinenses para o segundo dia de provas do Enem. Reforço na Polícia Científica. Instituição ganha 100 novos profissionais que passaram pelo curso de formação e vão atuar pelo Estado. A população catarinense em favelas e em comunidades urbanas. IBGE aponta que Santa Catarina tem o terceiro menor percentual de habitantes que vivem nesses espaços entre todos os estados do país. Comunicação em debate. Em meio ao uso cada vez mais disseminado de gírias, especialistas apontam como estabelecer um diálogo mais empático e produtivo entre as diferentes gerações. Futebol, rodada do fim de semana das séries A e B do Brasileiro reserva duelos decisivos para Criciúma e Chapecoense. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade desta sexta-feira começa com a segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, que ocorre neste domingo. Milhares de estudantes catarinenses voltam às salas de aula para as provas de matemática e de ciências da natureza. É o esforço final para quem sabe conseguir uma vaga no ensino superior. De olho no futuro, Vinícius, de 15 anos, vai fazer pela primeira vez a prova do Enem. Eu sei que o Enem é uma prova exaustiva, mesmo não sendo muito conteudista, é um desafio para todos os alunos do Brasil. Então, já comecei a me preparar, mesmo no primeiro ano já estou seguindo firme para que no terceirão eu consiga minha aprovação. Aos 17 anos, Guilherme também está na reta final dos estudos. Além do aprendizado em sala de aula, ele segue uma rotina intensa de estudos em casa, todos os dias da semana. Estou me preparando desde o começo do ensino médio, para fazer o Enem. E eu estudo em média umas 3 horas por dia ali, mais ou menos. Em busca de uma vaga na universidade, os dois se preparam para o segundo dia de provas do Enem, neste domingo. Ao todo, mais de 4 milhões de candidatos vão fazer a prova em todo o país. Desta vez, o conteúdo é voltado para as áreas exatas. E este grupo reúne os feras em matemática. Aqui, os estudantes praticam todo o conteúdo aprendido durante o ano, como uma espécie de reforço para a prova do Enem. O grupo chamado Matemática Avançada existe há pelo menos 3 anos neste colégio localizado na região continental de Florianópolis. Aqui no nosso grupo de matemática, a gente trabalha tanto questões do Enem, como questões de Olimpíadas, de vestibulares, para que o aluno, quando chegue perto da prova, se sinta totalmente preparado para fazer e não que saiba algum conteúdo específico ou outro, mas ele está preparado. O treinamento também envolve a gestão do tempo e da ansiedade. Por isso é importante ficar atento às dicas do professor. São 45 questões, então é bom você fazer simulados. E se fosse para escolher um conteúdo específico, eu focaria em razão e proporção. Razão e proporção, para mim, é a parte mais incidente do Enem. Então, o Enem, que é uma prova de habilidades, é uma prova que cai bastante razão e proporção, regra de 3, todos esses assuntos. E eu acho que o aluno que está por dentro disso vai conseguir ir bem, com certeza. Vamos falar de segurança pública. 100 novos agentes de perícia da Polícia Científica do Estado se formaram nesta sexta-feira. A cerimônia contou com a presença do governador Jorginho Melo. A cerimônia marcou a formatura de 98 agentes de perícia criminal e 2 agentes de perícia médico-legal. Os novos profissionais concluíram o curso de formação, que teve duração de 2 meses, e vão ser distribuídos nas 30 unidades da Polícia Científica existentes em Santa Catarina. Esses 100 novos agentes, agora, depois de terem passado pela Academia de Perícia, onde eles receberam essa formação técnica e agora irão atuar em todas as cidades catarinenses a partir das nossas 30 unidades de polícia científica que nós temos no estado. Durante o evento, o governador Jorginho Melo entregou os distintivos aos primeiros colocados nas 2 turmas e destacou a importância dos novos profissionais para a segurança pública catarinense. A Polícia Científica é uma das polícias fundamentais na elucidação, na confirmação, na ajudar a justiça a fazer justiça. Enfim, é uma demonstração de que a gente quer que a justiça em Santa Catarina seja feita, porque é fundamental para uma sentença, para uma decisão judicial, um processo bem instruído. E o laudo da Polícia Científica é fundamental.
Os novos agentes vão ampliar para 870 o número de servidores de carreira na Polícia Científica de Santa Catarina. Policiais militares apreenderam 110 quilos de maconha nesta quinta-feira em Coronel Freitas, no oeste do estado. Os policiais receberam informações de que um carro em alta velocidade fazia ultrapassagens perigosas na estrada entre Quilombo e Chapecó. Houve perseguição por várias ruas até que o motorista perdeu o controle do carro e caiu em um barranco. Ele ainda fugiu a pé, mas foi preso. O homem de 28 anos de idade foi preso então em flagrante e levado para a central de plantão policial junto com a maconha que estava escondida no chão do passageiro e no banco traseiro do veículo. E um micro-ônibus da Secretaria de Educação de Capinzal, no meio-oeste do estado, saiu da pista no início da noite desta quinta-feira. O acidente ocorreu na comunidade da Vila Anchieta. De acordo com os bombeiros, o veículo saiu da pista e capotou em uma ribanceira de 20 metros de altura. O motorista teve apenas ferimentos leves e recusou ser levado ao hospital. Um estagiário de 18 anos de idade, que também estava no ônibus, foi levado para o Hospital Nossa Senhora das Dores com ferimentos leves. Não havia estudantes no micro-ônibus na hora do acidente. A seguir, o comentário de Cláudio Prisco Paraíso no Band Cidade. E veja também, Santa Catarina tem o terceiro menor percentual de pessoas que vivem em favelas entre todos os estados brasileiros. Assunto para o segundo bloco. Já voltamos. Estamos de volta com o Band Cidade para destacar a política. É hora do comentário de Cláudio Prisco Paraíso aqui no Jornal. Olá, Prisco, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Baixada a poeira dos temas nacionais e estaduais, vamos dar uma passeada no contexto internacional. A eleição nos Estados Unidos e a vitória de Donald Trump. Vamos dar uma observada aqui nesse mapa. Vejam só, avermelhou Partido Republicano, o azul, o Democrata. Curioso, os institutos de pesquisa colocavam na véspera, lá na segunda-feira, empate cravado. E Trump abriu mais de 5 milhões de votos. Nos delegados, Kamala ainda à frente, pois ele ganhou com 315. Vamos lá, próximo telão. Vejam o comportamento dos veículos de comunicação nos Estados Unidos. 78% no horário nobre de temas positivos para Kamala. Para Donald Trump, 15%. Tudo direcionado. O sistemão, o establishment. O que ocorre aqui, ocorre lá também. Mas não deu resultado. Próximo telão. Trump avança em estados democratas e o apoio do eleitorado latino, negro e rural. O rural já era dele e foi em 16, quando se elegeu pela primeira vez, e em 20, quando foi derrotado por Biden. Mas o latino e o negro não. Houve uma inversão e ele avançou sobre estados democratas. Próximo telão. Aí nós temos a imagem de Eduardo Bolsonaro. Aí foi quando Trump era presidente e recebeu a visita do então presidente Jair Bolsonaro. Mas Eduardo foi um dos 50 convidados que participaram do jantar no dia da eleição e que acompanhou, junto com Trump e os demais convidados, o processo de apuração. No próximo telão, a visita do então presidente Bolsonaro ao então presidente Trump. São amigos, estão próximos e Bolsonaro está vibrando com essa eleição, muito embora não imaginem que, em função da eleição de Trump, Bolsonaro vai recuperar a condição de elegibilidade para as eleições de 26. Lê do engano, esqueçam. Muito embora, próximo telão, Bolsonaro continua candidato. O candidato sou eu, em entrevista para a revista Veja. E apenas eu. Modéstia também. E falta de noção da realidade. Procura resistir bravamente. Só que com essa, vamos lá, com essa declaração, fez com que Tarcísio de Freitas
escapasse de qualquer possibilidade de vir a ser candidato à presidência. Tanto é que ele já está declarando: o nosso candidato é Bolsonaro e ele vai estar elegível. Claro, ele já queria buscar a reeleição. E, para encerrar, nós temos a imagem do atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do atual presidente Lula da Silva. Em 2018, a estratégia de Lula foi a mesma de Bolsonaro hoje. E não deu certo. Tanto é que ele continuou preso. Só que Haddad foi oferecido como vice à época e assumiu a candidatura. Isso Bolsonaro não vai conseguir mais em relação a Tarcísio de Freitas. Se meteu numa enrascada no momento em que deveria estar comemorando a vitória de Donald Trump. É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco. Até segunda com mais informações aqui no Band Cidade. Mais de 16 milhões de brasileiros vivem em favelas. A constatação é do IBGE. Esse número representa 8,1% da população do país, de mais de 203 milhões de habitantes. Significa dizer que de cada 100 pessoas, 8 vivem nessas comunidades. São 12.348 favelas em 656 cidades, Brasil afora. Santa Catarina é um dos estados com a menor porção de pessoas que moram nessas comunidades. Vamos ver aqui alguns dados que eu separei para comentar com você. Santa Catarina tem, no total, 161 favelas em 24 cidades do estado. Juntas, elas concentram uma população que chega a 109.227 habitantes. Isso equivale a 1,4% da população catarinense total, que é de cerca de 7 milhões e 600 mil habitantes. Quando se olha para esse percentual de população em favelas, é possível ver que os maiores são de 3 estados do norte do Brasil. São eles: Amazonas, 34,7%, Amapá, 24,4% e Pará, 18,8%. E os menores percentuais? O menor é do Mato Grosso do Sul, 0,6%, Goiás, 1,3% e depois Santa Catarina, 1,4%. O IBGE identificou que as favelas são comunidades tipicamente urbanas, no entorno de grandes cidades e regiões metropolitanas. As cidades com maior número dessas comunidades, as favelas, as comunidades urbanas aqui no estado, estão aqui no telão. Florianópolis, 45, Blumenau, 37 e São José, 10 comunidades. Só que a maior favela, ou a maior comunidade, eu até prefiro chamar de comunidade, em número de população, é a Frei Damião, em Palhoça, com 7.273 pessoas. A maior de Florianópolis é a Serrinha, aqui na região central da capital. O IBGE define favela ou comunidade urbana, os nomes variam muito de região para região, eu prefiro comunidade, como um espaço no qual existe uma insegurança jurídica sobre a posse dos terrenos por parte dos moradores e também a ocorrência de alguns desses critérios. Tem ausência ou oferta incompleta de serviços públicos, como energia elétrica, água e esgoto, predomínio de edificações autoproduzidas ou fora dos padrões dos órgãos públicos e também localização em áreas complicadas, como, por exemplo, áreas de proteção ambiental. A Prefeitura de Palhoça, na Grande Florianópolis, assinou o contrato de concessão para a água e o esgoto da cidade. A previsão é de que, em 9 anos, Palhoça tenha inteiramente um sistema de tratamento de esgoto. Investimento total de R$1,5 bilhão foi assinado entre a empresa vencedora da licitação, a EGE, e a Prefeitura Municipal de Palhoça. A obra, que deve começar no início do próximo ano, será um marco histórico na cidade. Não tem como pensar que a gente conseguiria buscar R$1,5 bilhão dessa forma, de uma única vez, em qualquer organismo nacional, talvez buscar internacional diversas fontes, endividando o município por muitas décadas. Então, trazendo o dinheiro da iniciativa privada, o dinheiro de fundos que vem junto com essas empresas, para que a gente possa, com esse recurso, implementar o sistema de esgoto e essa empresa ser remunerada ao longo da concessão. A empresa, que agora passa a gerir toda a distribuição de água, vai criar também um sistema de esgotamento sanitário para a Palhoça e enfatiza as vantagens oferecidas à população. Quando a gente fala de esgotamento sanitário, os benefícios são inúmeros, incalculáveis, na vida de toda a população de Palhoça. O ato, que é um marco histórico para a cidade, marca também o início do contrato para a concessão e universalização do esgoto sanitário em Palhoça.
A presença de uma massa de ar mais seco e frio em Santa Catarina deixa o tempo firme no fim de semana em todo o estado. Vamos ver aqui. Começamos pelo sábado, que vai ter predomínio de sol e poucas nuvens em todas as regiões de Santa Catarina. As temperaturas vão estar amenas ao amanhecer, mínimas em torno dos 4 graus nas áreas mais altas do Planalto Sul e até uma chance de geada fraca. Ao longo do dia, temperaturas em rápida elevação. Vamos conferir. Olha só, Florianópolis vai ter, a gente vai ver aqui, ó, mínima de 16, máxima de 23 graus. Joinville, variação entre 16 e 19. Blumenau, mínima de 16, máxima de 23. Mafra, mínima de 14, máxima de 22 graus. Mudamos a tela, mais detalhes. Criciúma, mínima de 14, máxima de 23 graus. Lages, variação entre 8 e 21. Campos Novos, 10 de mínima e 25 de máxima. E em Chapecó, mínima de 12, máxima de 28. Para domingo, o cenário deve ser até o mesmo para segunda-feira. Sol e algumas nuvens em todas as regiões de Santa Catarina deve ser a condição para o domingo e para a segunda. As temperaturas entram em elevação em todo o estado, máximas acima de 30 graus na área oeste do estado. Na capital, vamos conferir agora as mínimas e as máximas. Mínima de 18, máxima de 22 graus para Florianópolis. Para Jaraguá do Sul, variação entre 16 e 23. Para Itajaí, litoral norte, mínima de 17, máxima de 23 também. E no Planalto Norte, Canoinhas vai ter 15 graus de mínima e 28 de máxima. Mudamos a tela, viramos a página. Sul do estado, Tubarão, mínima de 13, máxima de 24 graus. Serra Catarinense, São Joaquim, variação entre 8 e 23. Meio Oeste, Joaçaba, mínima de 13, máxima de 31. E no Oeste, Videira vai ter mínima de 14 e máxima de 30 graus. A seguir o esporte com jogos decisivos de Criciúma e Chapecoense pelas séries A e B do Brasileiro. E veja também, em meio ao uso cada vez mais disseminado de gírias, especialistas apontam como estabelecer um diálogo mais empático e produtivo entre as diferentes gerações. Assuntos do bloco final, continue com a gente. Estamos de volta para falar de linguagem e comportamento. Quando se escreve um texto, não tem jeito. É lugar para a norma culta da língua portuguesa. Só que na oralidade, abre-se um leque de situações. Entre as mais comuns estão as gírias, cada vez mais usadas pelos jovens, por exemplo. Se hoje elas estão presentes no dia a dia dessa faixa etária, para os mais velhos podem significar até um desafio. A repórter Thaisa Kizel ouviu especialistas que mostram como promover um diálogo mais empático e produtivo entre as diferentes gerações. Olha só. Rostinhos mais novos e ali, junto deles, apenas um que retrata uma geração mais cringe. Este é um dos termos usados pelos jovens para identificar alguém mais velho ou fora de moda, cafona. Em tempos de redes sociais, a linguagem é cheia de gírias. Quando eu estava falando com a minha avó, e ela mexe no celular e tudo, mas ela não tem muito... muito conhecimento sobre as gírias da internet. Aí eu falava alguma coisa para ela e ela não entendia, daí eu explicava. A Laura, de 15 anos, ama ler livros, mas também está sempre conectada nas redes sociais. Na casa dela, o conteúdo da internet é monitorado pelos pais. Eu acho interessante realmente ver o que a gente está vendo. É necessário, a internet tem muita gente. Em uma linguagem bem-humorada, mas séria, o livro recém-lançado por este psicólogo, professor e escritor aborda a importância de olhar para os jovens de maneira mais compreensiva. A ideia, na verdade, é que os pais falem essas gírias, porque se os pais estão falando essas gírias, eles estão no mundo do filho. E estando no mundo do filho, é mais fácil compreender os dilemas psicológicos deles. As gírias e expressões dos jovens muitas vezes são um desafio para os mais velhos. Mas entender e compreender essa linguagem pode ser, sim, uma ponte mais eficiente, um canal de comunicação efetivo entre as gerações. Essa troca vindo deles, para mim, eu acho muito, muito importante acontecer essa troca, essa orientação. E é muito legal também aprender termos novos com eles. Série A do Brasileiro, o representante catarinense, o Criciúma, tem duelo neste fim de semana diante do Cruzeiro fora de casa. Partida válida pela 33ª rodada.
Para esta partida na capital mineira, o técnico Cláudio Tencati vai ter desfalques. O goleiro Gustavo, com lesão na coxa direita, é desfalque certo, assim como o atacante Felipe Viseu, expulso no jogo contra o Internacional. O Criciúma vem na 15ª posição da Série A, com 37 pontos, 3 a mais do que o Atlético Paranaense, time que abre a zona do rebaixamento na 17ª posição. Cruzeiro e Criciúma se enfrentam neste sábado, às 7 horas da noite, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Na Série B, neste fim de semana, tem a 36ª e antepenúltima rodada da competição. A Chapecoense tem um desafio complicado neste domingo. O time vai a Recife enfrentar o Sport. Para o jogo na capital pernambucana, o técnico Gilmar Dalpozo vai ter a volta do zagueiro Eduardo Doma, que cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo. Giovanni Augusto e Marcelinho, entregues ao departamento médico, são dúvidas. A Chapecoense é a 15ª colocada da Série B, com 40 pontos, 2 a mais do que a Ponte Preta, que abre a zona do rebaixamento na 17ª colocação. Sport e Chapecoense se enfrentam neste domingo às 6h30 da tarde na Ilha do Retiro, em Recife. Depois desta rodada, o time catarinense vai ter mais um jogo em casa contra o Coritiba e um fora contra o Mirassol para definir a permanência na segundona para 2025. Também neste domingo, o Avaí encara o Mirassol em Florianópolis. A partida ocorreria neste sábado, mas foi adiada porque o time paulista não conseguiu embarcar em Congonhas, São Paulo, devido à chuva. Para o duelo, o técnico Enderson Moreira não vai poder contar com o atacante Igor, suspenso pelo 3º cartão amarelo. A tendência é de que Wagner Love seja o substituto. O volante Zé Ricardo e o meia Giovanni, entregues ao departamento médico, também ficam de fora da partida. Para as vagas dos dois, Enderson deve colocar Judson e Andrei. Thiago Panhussá, que cumpriu suspensão, e Mário Sérgio, recuperado de lesão, também podem aparecer entre os titulares. Avaí e Mirassol se enfrentam domingo, às 7 horas da noite, no estádio da Ressacada. E a cobertura completa você confere na segunda-feira, 12h30, com o João Paulo Cardoso no Jogo Aberto SC. Não perca. Olha, praticar exercícios físicos, além de manter a boa forma, é vital para a saúde. Na melhor idade, isso faz ainda mais diferença a favor da qualidade de vida. Você vai conhecer agora uma aposentada do Alto Vale que mantém uma rotina diária de treinos e esbanja vigor. Sabe a qual idade? 79 anos. Confira comigo. Carregar as compras do mercado, pegar algo que está no alto ou na parte de baixo dos armários, mudar um móvel de lugar. Podem parecer atividades simples, mas quem já está na terceira idade sabe bem que fica cada vez mais difícil executá-las no dia a dia. Não para a dona Isabel. Ela faz tudo isso com força e mobilidade e muita alegria. Do mesmo jeito que faz o que permite essa independência aos 79 anos de idade. Treinos diários na academia. Isso mesmo, a boa e velha musculação. A academia é muito especial, essa aqui eu não deixo mais, só quando eu não puder mais mesmo. A prática da musculação é capaz também de prevenir ou ao menos atrasar o aparecimento de sintomas do Alzheimer, segundo pesquisas, entre muitos outros benefícios. A gente, o ser humano, ele chega numa certa idade onde é muito importante fazer atividade física, né? Para a questão de manutenção da estrutura muscular, da estrutura óssea, né? Que ao longo do tempo essas pessoas vão perdendo. Então é muito importante elas frequentarem o ambiente, né? Fazer alguma atividade, musculação, qualquer coisa nesse sentido, né? Com esse sorrisão no rosto, ela deixa o recado para outras mães, pais, avós, idosos que queiram melhorar a qualidade de vida. É bom demais pra gente ficar forte das pernas, tudo, né? Chega aqui, proseia com um e com o outro, né? Meu Deus, é muito especial aqui. O negócio é chegar nessa idade com muita saúde. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. O nosso conteúdo está no portal TVBV Online, QR Code na tela. Vem aí o Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência ao longo de toda a semana. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Tchau, tchau.